E se tudo o que você aprendeu sobre a Atlântida estivesse prestes a mudar? Em 2025, uma série de descobertas chocantes pode reescrever a história como a conhecemos. Prepare-se, porque o que vou te contar agora desafia a lógica. Olá, exploradores de mistérios. Sejam bem-vindos ao Fatos Mirabolantes. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos maiores enigmas da humanidade, a cidade perdida de Atlântida. Mas esqueça tudo o que você já viu. Estamos falando de novas evidências, dados concretos e tecnologias que não existiam até agora. Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça milenar e descobrir se Atlântida era real, onde ela estava e, mais importante, o que aconteceu com sua lendária civilização. Fique comigo até o final, porque as revelações são de cair o queixo. A história de Atlântida começa com o filósofo grego Platão, por volta de 360 a.C. Em seus diálogos Timeu e Crítias, ele descreveu uma potência naval poderosa, localizada além dos pilares de Hércules, que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. Atlântida era descrita como uma ilha maior que a Líbia e a Ásia juntas, com uma civilização avançada, rica em recursos naturais, arquitetura impressionante com anéis concêntricos de terra e água, e um poderio militar que conquistou partes da Europa e África. No entanto, após uma tentativa fracassada de invadir Atenas, a ilha teria sido submersa pelo mar em um único dia e noite de infortúnio, como um castigo dos deuses por sua arrogância e ganância. Por séculos, a grande questão foi: a história de Platão era uma alegoria filosófica sobre a arrogância do poder ou um relato histórico real? A maioria dos historiadores e arqueólogos modernos sempre tendeu para a primeira opção, tratando Atlântida como um mito. Afinal, não havia nenhuma evidência física, nenhum vestígio arqueológico que confirmasse sua existência. A busca por Atlântida se tornou uma caça ao tesouro global, com teorias apontando para locais tão diversos quanto as Bahamas, a Antártida, Santorini na Grécia e até mesmo a costa da Espanha. Mas todas essas buscas, até recentemente, resultaram em becos sem saída. A grande virada começou a acontecer no início dos anos 2020, com o avanço exponencial de 3 tecnologias: a batimetria por sonar de alta resolução, a análise de sedimentos do fundo do mar e, principalmente, a inteligência artificial aplicada à análise de dados geofísicos. Times de oceanógrafos e arqueólogos de várias instituições, financiados por um consórcio internacional, iniciaram um projeto ambicioso chamado Projeto Cronos. O objetivo era mapear áreas do Atlântico Norte que eram geologicamente instáveis há cerca de 11.000 anos, o período aproximado em que Platão situou a queda de Atlântida. No final de 2024, enquanto analisavam uma região a oeste do Estreito de Gibraltar, conhecida como Planície Abissal da Ferradura, a uma profundidade de quase 4.000 metros, os sonares começaram a detectar anomalias incríveis. Não eram formações rochosas aleatórias. Eram padrões geométricos perfeitos, linhas retas e ângulos de 90 graus que se estendiam por quilômetros. Estruturas que simplesmente não deveriam existir no fundo do oceano. Essas formas lembravam de maneira assustadora a descrição de Platão sobre os canais e muros da capital de Atlântida. Foi então que, em janeiro de 2025, a primeira grande evidência foi confirmada. Veículos submersíveis operados remotamente, equipados com câmeras 8K e braços robóticos, desceram até o local. As imagens que voltaram para a superfície deixaram a equipe em silêncio absoluto. Eles encontraram o que parecem ser as ruínas de muros colossais, alguns com mais de 30 metros de altura, feitos de um material rochoso que não é nativo daquela região do fundo do mar.
Além disso, identificaram estruturas que se assemelham a docas, pontes e as fundações de grandes edifícios, tudo coberto por milênios de sedimentos. A prova mais contundente veio da análise de amostras do solo. Usando brocas de perfuração, os robôs coletaram núcleos de sedimentos ao redor e dentro das estruturas. A análise revelou a presença de metais processados, como ligas de bronze e traços de oricalco, o lendário metal avermelhado que, segundo Platão, era abundante em Atlântida e só perdia em valor para o ouro. Foram encontrados também grãos de pólen de plantas que só poderiam ter crescido em terra firme. E a datação por carbono 14 desses materiais orgânicos apontou para uma idade entre 11.500 e 12.000 anos atrás, batendo perfeitamente com a cronologia de Platão. Mas a descoberta mais impressionante ainda estava por vir. Em uma das estruturas maiores, que se assemelha a um templo central, a inteligência artificial, analisando os padrões do sonar, identificou uma anomalia magnética. Os robôs foram direcionados para lá e, sob uma camada de rocha sedimentar, encontraram um objeto metálico esférico, com cerca de 2 metros de diâmetro. O objeto não apresentava corrosão e emitia um campo de energia de baixa frequência. A análise inicial sugere que é feito de uma liga metálica desconhecida na Terra, incrivelmente densa e resistente. Aqui vem a pergunta que está tirando o sono de cientistas e historiadores. Se a Atlântida era tão avançada a ponto de criar ligas metálicas que não conhecemos e talvez fontes de energia limpa, será que seu desaparecimento foi mesmo um desastre natural? Ou eles foram vítimas de sua própria tecnologia? Talvez um experimento que deu terrivelmente errado? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham que realmente aconteceu com eles. As implicações dessas descobertas são gigantescas. Primeiro, elas sugerem que uma civilização da Idade da Pedra, como se acreditava ser a humanidade há 12.000 anos, poderia, na verdade, ter coexistido com uma superpotência tecnológica. Isso muda completamente nossa linha do tempo da evolução humana e do desenvolvimento tecnológico. Segundo, a existência de Atlântida valida a ideia de que eventos cataclísmicos globais, como o aumento drástico do nível do mar no final da última era do gelo, poderiam ter varrido civilizações inteiras do mapa, deixando pouquíssimos vestígios. Agora, as pesquisas se concentram em decifrar os segredos que ainda estão lá embaixo. A equipe do Projeto Cronos planeja novas expedições para tentar entrar nas estruturas e, quem sabe, encontrar artefatos mais intactos, ferramentas ou até mesmo formas de escrita. O objeto esférico misterioso está sendo estudado com o máximo cuidado, pois pode ser a chave para entender a fonte de energia dos Atlantes e, talvez, a causa de sua destruição. O que mais poderemos encontrar nas profundezas? Uma biblioteca de conhecimento perdido? A verdade sobre nossas origens? Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, mas o mistério de Atlântida está apenas começando a ser revelado de verdade. Essas descobertas de 2025 são um marco na história da arqueologia e nos mostram que o nosso passado é muito mais complexo e fascinante do que imaginávamos. O oceano ainda guarda segredos que podem transformar nosso futuro. Se você ficou tão empolgado quanto eu com essa história, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais exploradores como você. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre Atlântida e outros mistérios incríveis que vamos desvendar juntos. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.